3. Myrtle Holcomb. Em 28 de abril de 1968, o departamento do xerife do condado de Wade foi chamado a um campo a sudoeste de Raleigh, Carolina do Norte. 2 homens fizeram uma descoberta horrível. No campo estavam os restos carbonizados de uma mulher. O fogo, que começou no estômago dela, partiu o corpo ao meio. Foi realizada uma autópsia. O patologista determinou que ela estava viva quando foi incendiada. No entanto, ele não achava que ela estivesse consciente quando foi incendiada. Notavelmente, não havia sinais de que ela lutou ou se debateu. No entanto, a cabeça não apresentava nenhum sinal de dano. Outra possibilidade era que ela tivesse sido baleada no estômago. O fogo destruiu grande parte dessa área do corpo. Então, o patologista não pôde afirmar com certeza o que aconteceu. Outro grande mistério era a identidade da mulher. Ela não tinha nenhum documento de identificação com ela. Ela também não constava em nenhum relatório de desaparecidos na região. Após a descoberta do corpo, uma mulher entrou em contato com a polícia. Ela disse que, na noite anterior à descoberta do corpo, ela, sua mãe e sua irmã estavam dirigindo por uma estrada ao lado do campo onde o corpo foi encontrado e viram uma mulher caminhando à beira da estrada, ao lado do campo. 15 minutos depois, elas estavam voltando pela mesma estrada e viram um incêndio no campo. Elas acharam que um fazendeiro queimava algo. Um fazendeiro que morava na região também entrou em contato com a polícia. Ele disse que viu o fogo entre 22h e 22h30. Mas ninguém na região sabia quem era a mulher, ou por que ela estava andando sozinha em uma estrada rural naquela noite. Não demorou muito para que o caso esfriasse. Décadas se passaram. Então, em 2004, a polícia reabriu a investigação. Como não havia muitas evidências físicas, eles entrevistaram pessoas que foram interrogadas durante a investigação em 1968. Uma pessoa disse que sabia algo sobre o assassinato. Essa pessoa revelou detalhes do crime nunca divulgados ao público. A testemunha afirmou que o assassino se chamava Roberto Reagan. Reagan trabalhava em uma fazenda na região. Reagan foi interrogado em 1968. Ele contou à polícia que soube de uma mulher andando sozinha na estrada e foi até lá para vê-la. Ele disse que, quando chegou à área, não a viu. A testemunha também se lembrou de que, após o assassinato da mulher, Reagan estava com o cartão de identificação dela em sua posse. Ele disse que o sobrenome no cartão era Holcomb. Além disso, ele não sabia nada sobre a identidade da mulher. A polícia foi até o promotor e eles concordaram em emitir um mandado de prisão para Robert Reagan. No entanto, eles descobriram que ele havia morrido 12 anos antes, em 1992. Em determinado momento, Reagan havia trabalhado no Canadá, então a polícia pensou que a mulher poderia ser do Canadá. Mas essa linha de investigação não levou a lugar nenhum. Passaram-se mais 20 anos, e então, em 2024, um fio de cabelo da mulher foi entregue à Astri Forensics, uma empresa de análise forense de DNA. Em 2025, eles desenvolveram um perfil de DNA. Em seguida, a First Genes Ltda realizou genealogia forense com o perfil. Em novembro de 2025, o departamento do xerife do condado de Wake anunciou que havia identificado a vítima. O nome dela era Myrtle Holcomb e ela nasceu em 1919. Então ela tinha cerca de 47 ou 48 anos quando foi morta. Não se sabe muito sobre Holcomb. A família dela disse que ela era casada e tinha 2 filhos. Ela estava morando na Flórida e depois viajou para Raleigh, pouco antes de sua morte. Myrtle Holcomb foi enterrada em uma cova sem identificação no cemitério O'Rourke, em Raleigh. Porém, com o tempo, perdeu-se a localização de seus restos mortais e não se sabe onde está enterrada. A polícia disse que, após 57 anos, agora considera o caso encerrado. Eles acreditavam que Roberto Reagan matou Myrtle Holcomb.
No entanto, a família de Reagan acredita que ele é inocente. Eles acham injusto declarar que ele foi o assassino sem ter um julgamento. Mas a polícia disse que está confiante de que ele é o assassino e que não tem nenhum outro suspeito. Número 2. Leona Jean Keller. Luxatati é uma comunidade não incorporada no condado de Palm Beach, Flórida. Em 12 de dezembro de 1982, um corretor de imóveis estava inspecionando um terreno na região. Ele encontrou o corpo de uma mulher. O corpo estava muito decomposto e acreditava-se que ela estava morta havia de 6 a 8 semanas. O patologista determinou que a causa da morte foi um único tiro na cabeça. A mulher não tinha nenhuma identificação com ela. Acreditava-se que ela tinha entre 25 e 40 anos e que já havia dado à luz pelo menos 2 filhos. A polícia esperava que 5 peças de joias encontradas com o corpo ajudassem a identificá-la. Eram um colar de ouro, um relógio e 3 anéis. Um dos anéis tinha um diamante de 40 pontos com uma armação de ouro branco de 14 quilates. Como a mulher estava com as joias, não se acredita que o roubo tenha sido o motivo do assassinato. Sem identificação, a mulher ficou conhecida como Mãe das Joias. A Mãe das Joias foi o segundo corpo encontrado naquela área em 1982. Em 29 de maio de 1982, os restos mortais de uma jovem foram encontrados. Devido ao estado dos restos mortais, a causa da morte não pôde ser determinada. A polícia achava que o mesmo homem poderia ter cometido os 2 assassinatos, mas não tinha certeza. Por décadas, elas permaneceram sem nome. Então, em 2013, o corpo da jovem, que foi encontrado em maio de 1982, foi identificado. Ela era Tina Bibi, de 17 anos, que desapareceu 13 meses antes de seu corpo ser encontrado. A última vez que alguém falou com Tina foi em 21 de janeiro de 1981, quando ela morava em Hollywood, Flórida. Hollywood fica a pouco mais de 96 quilômetros ao sul de Locatashi. Na época, ela era viciada em cocaína e estava envolvida em trabalho sexual. Ela andava com membros de gangues e morava com um namorado que era traficante de drogas. A última pessoa com quem Tina falou e com a família dela foi a irmã dela. Tina contou para a irmã que conheceu um homem que lhe ofereceu um trabalho de modelo. A polícia inicialmente suspeitou que um membro de gangue matou Tina. No entanto, ninguém foi preso no caso. Identificar Tina não ajudou na identificação da mãe com joias, e o caso dela continuou sem solução. Então, em 2021, a Ultramink recebeu algumas evidências para criar um perfil de DNA e iniciar o processo de genealogia genética. Em fevereiro de 2025, o departamento do xerife do condado de Palm Beach anunciou que havia identificado a mulher. Ela era Leona Jean Keller, de 37 anos. O departamento do xerife não revelou muitos detalhes sobre Leona Jean Keller, como por que ela estava naquela área da Flórida ou o motivo de não ter sido registrada como desaparecida. Além da data de nascimento dela, nenhum outro detalhe pessoal foi divulgado. No entanto, há um suspeito no assassinato dela e no assassinato de Tina Bibi. É o serial killer Christopher Wilder. O serial killer, nascido na Austrália, teria matado ao menos 8 mulheres nos Estados Unidos em 1984, 2 anos depois que os corpos de Tina Bibi e Leon Keller foram encontrados. Wilder também é suspeito de assassinatos que remontam a 1963, quando ele morava na Austrália. Wilder, conhecido como assassino das rainhas da beleza, costumava sequestrar mulheres em locais públicos. Ele fingia ser fotógrafo e oferecia trabalho de modelo para elas. Depois, ele abusava sexualmente e torturava suas vítimas, matando-as a tiros, estrangulamento ou esfaqueamento. Acredita-se que Wilder usou esse truque com Tina Bibi. Na última conversa com a irmã, Tina contou que um homem lhe ofereceu trabalho como modelo. Relatamos a história de Christopher Wilder no vídeo 3 Mistérios Assustadores e Não Resolvidos em Shoppings, parte 2.
Vamos deixar um link para esse vídeo no final deste vídeo, e também tem um na caixa de descrição. A polícia não informou se está investigando o assassinato de Keller por enquanto. Depois de 43 anos, a mãe com joias finalmente tem um nome: Leona Jean Keller. Ama Marion Vanetta Nagel McWhorter. Em meados da década de 1970, Sweet Home, Oregon, era uma cidade em crescimento. A população de Sweet Home, que fica no condado de Lynn, quase dobrou de 3.700 em 1970 para 6.400 em 1980. Em 24 de julho de 1976, um homem estava procurando musgo na montanha Swamp, ao lado da rodovia 20, em uma área rural de Sweet Home. Ele vendia musgo para uma floricultura local. Numa encosta íngreme, fora da trilha de madeireiros, ele achou um crânio humano. Ele levou o crânio até a delegacia de polícia. A polícia foi até a área onde ele encontrou o crânio e lá encontraram mais ossos humanos. Foi determinado que eram os restos mortais de uma mulher. Fora isso, a polícia não sabia muito sobre ela. Devido ao estado dos restos mortais, o patologista não conseguiu determinar a causa da morte. Porém, devido ao local onde acharam os restos mortais, acreditavam que ela foi assassinada. Eles também não sabiam há quanto tempo o crânio e os ossos estavam ali. Foi estimado que poderia estar lá de 1 ano até 20 anos. Desde o início, o caso já era considerado frio. A polícia não sabia o nome dela, como ela morreu ou há quanto tempo ela estava morta. Eles também não sabiam quem a matou. Ela ficou conhecida como Jane Doe, da Montanha do Pântano. Décadas se passaram e não houve progresso no caso. Então, 49 anos depois, em 2025, graças à genealogia genética, a polícia descobriu a identidade da mulher. Ela era Marion Vanetta Nagel McWhorter. No outono de 1974, McWhorter, de 21 anos, partiu em uma viagem de carro. Ela planejava viajar de carona da Califórnia até Seattle, Washington. Depois, ela planejava seguir para o Alasca. Em 26 de outubro de 1974, McWhorter estava perto do Washington Square Mall, em Tigard, Oregon. Ela ligou para sua tia, que morava em Tigard, e pediu para que fosse buscá-la. Sua tia disse que estava ocupada demais para buscá-la. Essa foi a última vez que McWhorter foi mencionado. 20 meses depois, seus restos foram achados na Montanha do Pântano. A família de McWhorter não sabe se seus pais registraram seu desaparecimento. Ao descobrir quando ela morreu, a polícia suspeitou que pudesse ser uma das fantasmas da rodovia 20, como diz o jornal The Oregonian. Por quase 20 anos, começando na década de 1970, várias pessoas foram agredidas sexualmente, assassinadas ou desapareceram perto da rodovia 20, no condado de Lynn, Oregon. Em 1977, Marlene Gabrielson era uma jovem mãe e esposa que morava em Lebanon, Oregon. Lebanon é outra cidade no condado de Lynn. Numa noite na primavera de 1977, Marlene Gabrielson, de 20 anos, estava acampando com seu marido em Sisters, Oregon. Mais tarde naquela noite, eles brigaram e Marlene Gabrielson quis ir para casa. Outra pessoa no acampamento disse que seu amigo, John Aykroyd, de 27 anos, poderia lhe dar uma carona. Aykroyd era um veterano do exército com 8 anos de serviço. Depois do exército, Aykroyd conseguiu um emprego no Departamento de Transportes do Oregon. Ele limpava acidentes e trabalhava como mecânico de estrada. Ele viajava com frequência e trabalhava na rodovia 20. Enquanto eles dirigiam, Gabrielson adormeceu. Então Aykroyd entrou em uma estrada lateral. Ele rasgou as roupas de Gabrielson e a violentou sob ameaça de faca. Depois, Gabrielson implorou que Aykroyd a levasse para casa para ficar com seu bebê de 3 meses. Aykroyd concordou em levá-la para casa. Primeiro, ele foi até sua casa em Sweet Home. Aykroyd entrou em casa por alguns minutos e depois voltou para o veículo.
Enquanto dirigia, Gabrielson convenceu Aykroyd de que estava atraída por ele. Ele parecia acreditar nela porque anotou seu número de telefone para ela. Aykroyd a deixou em frente à casa da sogra dela. Assim que Gabrielson entrou, ela ligou para a polícia. A polícia interrogou Aykroyd e ele disse que tinha sido consensual. Tanto Aykroyd quanto Gabrielson fizeram exames de polígrafo. O examinador concluiu que Gabrielson estava sendo enganosa e Aykroyd estava sendo sincero. Então Aykroyd não foi acusado. 2 anos depois, na véspera de Natal de 1978, Kay Tucker, de 35 anos, e seu marido estavam hospedados com amigos em Camp Sherman, no centro do Oregon. Naquela manhã, ela saiu de casa para correr. Infelizmente, ela nunca voltou da corrida. O marido de Turner relatou seu desaparecimento. Um trabalhador da rodovia disse à polícia que viu Turner correndo sozinha naquela manhã. Ele disse que viu outro trabalhador da rodovia na área, John Aykroyd. A polícia entrevistou Aykroyd. Aykroyd disse que viu Turner correndo, mas não sabia o que houve com ela. 8 meses se passaram e não houve progresso no caso de Turner. Em 13 de agosto de 1979, John Aykroyd entrou na loja em Camp Sherman. Ele disse ao lojista que estava caçando em uma floresta perto da loja e encontrou os restos mortais de Kay Turner. Ele disse que provavelmente estava encrencado por ter sido a última a ver Kay Turner viva. O lojista chamou a polícia. Aykroyd levou a polícia até os restos mortais. Restaram de Turner apenas alguns ossos, roupas esfarrapadas e um relógio. A polícia observou que sua roupa íntima havia sido cortada, o relógio estava quebrado e havia parado às 9h27 do dia 24 de dezembro. A polícia achou a história de Aykroyd muito estranha. Por exemplo, como Aykroyd sabia que eram os restos mortais de Kay Turner? Havia apenas ossos e roupas. Segundo o próprio Aykroyd, ele foi a última pessoa a ver Turner, então a polícia o interrogou várias vezes. Com o tempo, a história dele mudou. Por exemplo, em uma entrevista, Aykroyd disse que encontrou os restos mortais de Turner cerca de 6 meses antes. Ele disse que ela foi baleada no peito e teve a garganta cortada. Mais tarde, ele revelou que não estava sozinho na manhã em que Turner desapareceu. Disse que estava com um amigo, Roger Dale Beck. Aykroyd e Beck inicialmente disseram que tinham ido caçar coiotes, mas depois disseram que caçaram cervos. A polícia achava que Aykroyd e Beck provavelmente mataram Turner juntos, mas não havia provas físicas e o caso acabou esfriando. Mais de uma década depois, na manhã de 11 de julho de 1990, a mãe de Rashanda Pickle, de 13 anos, relatou seu desaparecimento. Rashanda, sua mãe, seu irmão mais velho e seu padrasto moravam em Santiam Junction, que é onde a rodovia 20 e a rodovia 22 se cruzam, no condado de Lynn. A mãe de Rashanda disse à polícia que a última vez que viu Rashanda foi cerca de 24 horas antes. A polícia ficou surpresa ao descobrir que o padrasto dela era John Aykroyd. Aykroyd foi entrevistado. Ele disse: naquela manhã, ele e a mãe de Rashanda saíram de casa juntos para ir trabalhar. Ele a deixou no trabalho e depois continuou até a oficina de manutenção, disse Aykroyd. Ele ia trabalhar em um projeto, mas descobriu que as peças de que precisava não estavam lá, então decidiu tirar o dia de folga. Ele voltou para casa e encontrou Rashanda sozinha, assistindo TV. Aykroyd disse: ele saiu para fotografar cervos. Ao voltar para casa, Rashanda não estava lá. A polícia tinha certeza que Aykroyd matou Rashanda. Enquanto a polícia interrogava Aykroyd, ele não demonstrava preocupação com o sumiço de Rashanda. Ele persuadiu a mãe de Rashanda a não denunciar o sumiço de Rashanda naquela noite. Naquela noite, eles fizeram sexo. Isso foi estranho, pois eles raramente faziam sexo. Um grande problema no relacionamento era que Aykroyd nunca estava com vontade. Até o irmão de Rashanda sabia da baixa libido de Aykroyd porque ele já tinha ouvido as discussões. Além disso, Aykroyd não sabia o aniversário da enteada, mas sabia o tamanho do sutiã dela.
Aykroyd dizia que não fez nada com Rochanda e não sabia o que aconteceu com ela. Mais uma vez, a polícia não encontrou nenhuma evidência física de que Aykroyd era o assassino, mas tinha certeza de que ele havia matado a enteada. Além de investigar o desaparecimento de Rochanda, reabriram a investigação do assassinato de Kay Turner. Na manhã do assassinato de Kay Turner, Aykroyd disse estar com Roger Dale Beck. Um detetive encontrou a mulher com quem Beck era casado na época do assassinato. Ela disse ao detetive que Beck e Aykroyd disseram a ela que, se algum dia falasse com a polícia, deveria mentir. Ela disse que eles saíram depois do café da manhã naquela manhã. Turner foi morto quando eles foram caçar cervos. Eles retornaram na manhã seguinte, com as roupas manchadas de sangue. Disseram a ela que atiraram em Turner por acidente. Depois, mais tarde, Beck contou que abusaram sexualmente e mataram Turner. Beck ordenou que ela ficasse quieta, ou sofreria o mesmo destino. A polícia então usou técnicas de raio-x e microscopia para examinar as roupas de Turner. Eles descobriram evidências de que ela havia sido baleada e esfaqueada. Aykroyd contou que, ao encontrar o corpo 2 meses após o desaparecimento, ela estava baleada e com a garganta cortada. Em 12 de junho de 1992, John Aykroyd, de 42 anos, foi preso pelo assassinato de Kay Turner, em 1978. Roger Dale Beck também foi preso. Aykroyd foi a julgamento em setembro de 1993, 15 anos após o assassinato de Tucker. O promotor admitiu que eles só tinham provas circunstanciais. A principal evidência era a versão sempre mutável de Aykroyd e seu conhecimento sobre a morte de Turner, algo que a polícia só descobriu com tecnologia especial. Além disso, a ex-esposa de Beck testemunhou contra ele. O julgamento durou 4 semanas e então foi para o júri. O júri deliberou por 4 horas. Eles consideraram John Aykroyd culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 20 anos. Roger Dale Beck foi a julgamento algumas semanas depois, em novembro de 1993. Beck havia se gabado para vários amigos de que tinha matado Turner, e eles testemunharam contra ele. No julgamento, ele foi considerado culpado e recebeu a mesma sentença que Aykroyd: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. 19 anos depois, quando a data mais próxima para a liberdade condicional de Aykroyd se aproximava, a polícia ficou preocupada que ele pudesse conseguir a liberdade. Então, investigaram Aykroyd em relação ao desaparecimento de sua enteada de 13 anos, Rochanda Pickle. A polícia falou com os amigos e o irmão de Rochanda. Eles descobriram que Aykroyd havia sido fisicamente e sexualmente abusivo. Em abril de 2013, Aykroyd foi acusado do assassinato de Rochanda. Mais tarde, naquele ano, Aykroyd declarou-se sem contestação ao assassinato. Apresentando essa declaração, ele não admitiu culpa. Só reconheceu que havia provas suficientes para condená-lo caso fosse a julgamento. Aykroyd não revelou o que fez com Rochanda ou o que fez com o corpo dela. Infelizmente, John Aykroyd levou esse segredo para o túmulo com ele. Ele morreu aos 67 anos em sua cela de prisão por causas naturais. Aykroyd pode ter morrido com mais segredos. Ele é suspeito de vários outros assassinatos. Na noite de 2 de maio de 1992, a família Sanders estava acampando no Parque Estadual Beverly Beach, perto de Newport, Oregon. Melissa Sanders, de 17 anos, estava com sua amiga Sheila Swanson, de 19 anos, hospedada com eles. Naquela noite, as jovens se afastaram do acampamento. Como não voltaram ao acampamento, a família Sanders achou que tinham pegado carona para casa. Ao chegarem em casa, descobriram que as garotas estavam desaparecidas. Cerca de 5 meses depois, em 10 de outubro de 1992, os restos mortais delas foram encontrados em uma área de mata próxima a Eddyville, Oregon. Suspeita-se de estrangulamento, mas os patologistas não confirmam, devido ao estado dos restos mortais.
Os corpos foram encontrados depois que Aykroyd foi preso pelo assassinato de Kay Turner. Após encontrarem os corpos, um colega de trabalho de Aykroyd chamou a polícia. Ele disse que teve uma experiência estranha com Aykroyd. Ele não conseguia se lembrar da data exata, mas foi na primavera em que as jovens desapareceram. Ele disse que trabalhava até tarde quando Aykroyd apareceu na loja. Era um horário incomum para ele aparecer na loja. Ele estava com as mangas arregaçadas e tinha sangue nas mãos. Ele perguntou a Aykroyd o que aconteceu. Aykroyd disse que teve que limpar um cervo. Seu colega perguntou onde estava o cervo, e Aykroyd disse que o jogou nos arbustos. O homem se lembrou da interação porque foi muito bizarra. A polícia também achou provas de que Aykroyd conhecia Sanders e Swanson. Eles encontraram a mulher que os apresentou. Além disso, Aykroyd, Swanson e Sanders sempre se encontravam na mesma cafeteria em Lebanon. A polícia conversou com pessoas na cafeteria. Muitos se lembram de Aykroyd dizendo às jovens mulheres que faria uma festa em Newport na noite em que a família acampava. A polícia acredita que eles combinaram de buscar as jovens, as levaram a uma estrada secundária, onde as agrediram sexualmente e assassinaram. Sanders e Swanson foram mortas cerca de um mês antes de Aykroyd ser preso pelo assassinato de Kay Turner. A polícia acha que ele percebeu que seria preso em breve e decidiu ceder à sua sede de sangue mais uma vez. Antes de ir para a prisão em 2016, a polícia considerou acusar Aykroyd pelos assassinatos de Melissa Sanders e Sheila Swanson. No entanto, como ele já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua e estava com a saúde debilitada, eles não viram necessidade. Meses depois, Aykroyd morreu na prisão. A polícia disse que está confiante de que ele matou as jovens e considera o caso encerrado. Outro caso em que John Aykroyd é suspeito é o desaparecimento de Karen Lee, de 15 anos, e Rodney Grissom, de 14 anos. A dupla de amigos morava em Lebanon. Eles estavam planejando fugir para a Califórnia. Em 26 de maio de 1977, Karen ligou para parentes de um telefone público em Lebanon. Ela encerrou a ligação quando disse que a carona dela havia chegado. Nunca mais ouviram falar ou viram Karen ou Rodney. No final de 1977, algumas roupas de Karen foram encontradas em uma área remota, a cerca de 56 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. Como Marlene Gabelson e Kay Turner, as roupas de Karen também foram cortadas. 5 anos depois, lenhadores encontraram alguns pertences de Rodney, incluindo seu relógio e carteira, a cerca de 400 metros de onde as roupas de Karen haviam sido encontradas. Nenhum outro vestígio deles foi encontrado, e presume-se que eles foram assassinados. Muitas pessoas acham que John Aykroyd é o assassino. Outro assassinato em que John Aykroyd é o principal suspeito aconteceu em agosto de 1977. Elizabeth Musler, de 23 anos, era uma mulher artística que tinha doenças mentais. Após seu semestre na universidade, ela passou 2 anos em um hospital psiquiátrico. No entanto, no verão de 1977, ela parecia estar melhor e estava morando em seu próprio apartamento. No dia 25 de agosto, Musser passou no escritório de seu pai em Líbano. Ele disse que estaria livre em minutos e pediu que ela esperasse fora. Quando ele saiu, ela já tinha ido embora. 6 meses depois, em 19 de fevereiro de 1978, os restos mortais de Elizabeth Musler foram encontrados em uma área de mata. A causa da morte não pôde ser determinada, mas acredita-se que ela foi vítima de homicídio. Meses depois, em 27 de abril de 1978, o crânio de uma mulher foi encontrado próximo à rodovia 20 em uma área de floresta no condado de Lynn. A mulher nunca foi identificada por causa da área onde o crânio foi encontrado. Aykroyd é suspeito do assassinato dela. E por fim, Aykroyd é o suspeito do assassinato de Marion Vanetta, de 21 anos. Os restos mortais de Nigel McCorder foram encontrados perto de onde os restos mortais de Elizabeth Musler foram encontrados. Mas John Aykroyd realmente matou McCorder e fez dela sua primeira vítima conhecida.
O problema com essa teoria é que Aykroyd pode não estar no país quando McCorder foi morta. Em 1968, quando Aykroyd era adolescente, ele estava enfrentando uma condenação por crime de furto. Em vez de ser condenado, ele se alistou no exército. Em 1974, quando McCorder foi morto, Aykroyd estava servindo na Alemanha. No entanto, é possível que ele estivesse de volta a Sweet Home de licença. Os registros militares dele não indicam quando ele estava de licença. Ele serviu de 1968 a 1976. Evidências indicam que, durante a licença, ele retornava à região de Sweet Home. Por exemplo, em 1970 e 1972, ele recebeu multas de trânsito em Sweet Home. No início de 1976, ele foi autuado por portar uma arma em Lebanon. John Aykroyd já estava morto há 9 anos quando McCorder foi identificado, então a polícia não pôde interrogá-lo. A polícia disse que, após 50 anos, eles têm certeza de que a Swamp Mountain Jane Doe é Marion Vanetta Nagel McCorder. Eles têm menos certeza sobre quem a matou. Mas John Aykroyd, que foi condenado por 2 assassinatos e é suspeito de outros 6, é considerado uma pessoa de interesse. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.